Graça e paz, meus irmãos. Qual é o teu assunto com Deus logo pela manhã? Alguma vez você já teve que apresentar os seus medos, os seus perigos logo cedo diante de Deus? Salmo número 5 nos mostra uma experiência de um homem segundo o coração de Deus, um general, um rei de muitas vitórias e que venceu muitos perigos, mas que abre o seu coração logo cedo, logo pela manhã, para pedir socorro e para pedir o livramento de perigos diante de Deus. Vamos ler esse salmo, salmo número 5. Ao mestre de canto para flautas, salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira, o Senhor abomina ao sanguinário e fraudulento. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo, no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Pois não tem eles sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crimes, a sua garganta é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua benevolência. Vamos orar? Pai Santo e amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra santa que não volta vazia e acabamos de ler, ó Pai. Ela sai de ti e vem para nós, ó Deus, cumprir o que te apraz, ó Pai. Nós te pedimos que nessa manhã teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento, use a minha vida para expor, ó Deus, com fidelidade, com clareza, esse momento, ó Deus, teu com o teu filho Davi, e assim, ó Deus, nos ensine como também ter momentos como esses, ó Deus, de súplica, mas de muita alegria e de muita celebração na tua presença. Assim nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu trabalhei mais de 20 anos em indústrias, tive vários chefes, vários gerentes, supervisores, diretores. E uma coisa que eu aprendi logo cedo é: não leve problema cedo para o chefe. Espere o chefe chegar, você não sabe como é que ele vem de casa, se ele está de bom humor, se ele não está. Dê um tempo para ele se inteirar da situação, dos resultados do dia anterior. E quem sabe, se possível, deixe para tratar de assuntos mais complexos com ele no início da tarde, após o almoço, já tendo você mesmo buscado algumas várias soluções antes de compartilhar com ele alguma necessidade. E muitas vezes foi assim que eu me comportei.
Mas o Senhor Deus não é um chefe, um presidente que tem limitações, que tem limitações emocionais. O nosso Deus não é como os líderes humanos, que você precisa saber o momento certo de conversar, a palavra certa para falar. Não. Deus é aquele que nós podemos buscar em todo momento. Deus é aquele a quem devemos buscar logo pela manhã. E o versículo 3 desse salmo, salmo número 5, é muito interessante que os salmos vêm numa sequência, e já expusemos o salmo número 3, e que ele no versículo 5 diz: olha, depois de conversar com Deus, eu deito e pego no sono. Salmo 3, versículo 5. O salmo número 4, ele termina dizendo: em paz e me deito e logo pego no sono. Ou seja, de novo, depois de orar, depois de falar com Deus, eu posso descansar. E agora o salmo número 5, ele vai falar: assim que eu acordei, eu clamei ao Senhor. E veja que não era um clamor calmo e tranquilo. Apesar desse salmo ser um salmo escrito para o mestre de canto, para o líder do canto na igreja, e um salmo para ser cantado com flautas, portanto um som doce, não com cornetas, não com trombetas, não com percussão estridente, não, um assunto doce. Doce na forma, mas no conteúdo extremamente amargo. Extremamente amargo, pois o salmo começa dizendo: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras e acode. Ou seja, estou em perigo e estou gemendo. Algumas pessoas às vezes acordam já com esse sentimento. Apesar de terem uma noite de sono, ao acordar e se lembrarem das lutas, das tribulações que terão de enfrentar, ao se lembrar do seu ambiente de trabalho, ao se lembrar das contas para pagar, ao se lembrar de como está a sua família, de como está o seu casamento, ao se lembrar de como está a sua nação, de como está a situação mundial, essas pessoas, mesmo tendo levantado da cama, já começam a gemer. E não tem outra coisa para colocar diante de Deus senão o seu grito de socorro. E assim estava Davi. Não sabemos com precisão em qual situação ele estava vivendo. Não sabemos com precisão se ele estava ali sendo perseguido injustamente pelo rei Saul, se ele estava sendo perseguido por consequência do seu pecado pelo seu filho Absalão. Não sabemos qual era a situação, mas sabemos sim que ele pede socorro. Mas ele pede socorro com fé. Nós vemos nos 3 primeiros versículos desse salmo o modo como essa oração é formulada. O procedimento, sim, é um procedimento de súplica, de agonia, mas ainda um procedimento de alguém que fala com quem manda. Ainda uma oração de quem tem fé e sabe que Deus não é mais um Deus. Sabe que Deus não é fruto da sua imaginação, mas sabe que Deus é o Rei. E um Rei próximo. Veja, versículo 2. Escuta, Rei meu e Deus meu. Escute, é lógico que Deus é onisciente, Ele sabe da palavra antes que nos chegue à boca. Mas aqui o salmista, o rei Davi, ele se sente carente da atenção, da resposta, de perceber que não está só e que está sendo ouvido. E ele diz: a minha voz que clama, pois é a ti que implora. Era realmente um assunto muito sério, algo muito difícil que ele colocava diante de Deus. E ele, como dissemos no versículo 3, faz isso logo pela manhã.
Pela manhã ouves a minha voz, te apresento a minha oração e fico esperando. Agora, dos versículos 4 a 6, nós vemos a quem ele está clamando. Ele já disse no versículo 2 que era o rei dele, o Deus dele. Mas há algumas características muito específicas nesse Deus e nesse rei. Ele é o Deus santo, Deus que não tolera pecado, que não suporta pecado. Como ele coloca logo no primeiro versículo do Salmo, é Yahvé, é o Senhor, é o Deus que se revelou a Moisés, apresentando uma lei que quando fosse cumprida de todo o coração, seria o meio, seria o caminho para que o povo fosse abençoado, fosse protegido, fosse próspero. E aqui nos versículos de 4 a 6 ele diz que esse Deus com quem ele fala é um Deus que não tolera iniquidade. É um Deus diante de quem o mal não subsiste. Sim, Deus é o Deus tão santo, como diz o profeta Abacuque, que não suporta, não tolera. A natureza de Deus, o ser de Deus é completamente repelente a todo tipo de mal. Deus não tolera aqueles que praticam a iniquidade, Deus não tolera aqueles que praticam pecados. Ainda mais no versículo 5 diz que os arrogantes não permanecerão diante dos olhos de Deus. Deus aborrece a todos os que praticam a iniquidade. No Novo Testamento, na carta de Pedro, capítulo 5, nós lemos o seguinte, 1 de Pedro 5:5. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingindo-vos de toda humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa iniquidade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Deus é contrário. Os arrogantes, os soberbos estão na contramão de Deus e obviamente não em forças iguais, em capacidades iguais, porque Deus é infinito, é muito maior, é como lutar contra alguém imensurável. Por isso, diante de Deus, Davi, quem sabe naquele momento o homem mais poderoso dos seus dias, o rei que mais levou o povo de Deus a vitórias, ele sabe que com arrogância, com soberba, ele não alcançaria nenhum benefício, nenhum favor de Deus. Ele sabe que Deus não permite que os arrogantes permaneçam na sua presença. E mais, versículo 6 vai dizer que Deus é aquele que destrói os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Duas coisas que Deus abomina: os assassinatos, as injustiças contra a vida e a mentira. Desde o início, a nossa raça, a humanidade, foi colocada em um caminho contrário à vontade de Deus por meio da mentira. Satanás, ali no Jardim do Éden, usando a boca da serpente, apresenta uma mentira em relação ao que Deus tinha dito para Adão, e Eva cede àquela mentira juntamente com Adão, e a mentira coloca o pecado na nossa raça e pelo pecado a morte. O Senhor Jesus, no Evangelho de João, vai dizer que Satanás é homicida desde o início.
e que o diabo é o pai da mentira. Por isso, aqui são colocados mandamentos da lei do Senhor que são abomináveis ao Senhor. Deus abomina os que quebram o 6º mandamento que diz não matarás. Deus abomina aqueles que fraudam o casamento com um adultério, fraudam um negócio com roubo, fraudam um julgamento com um falso testemunho. A fraude se enquadra em 6, 7, no 7º, 8º, no 9º mandamento. Deus não tolera esses. Davi tinha experimentado, não sabemos se antes ou depois desse salmo, que não pôde construir o templo do Senhor, ter o desejo do seu coração de construir um templo ao Senhor, porque as suas mãos eram mãos sujas de sangue. Davi, como um general de guerra, como um grande batalhador, por vezes exagerou, e por causa desse exagero, ele não foi permitido ter esse desejo do seu coração concluído em vida. Sim, Deus é aquele que não se agrada da iniquidade, não tolera os arrogantes, e ele destrói os mentirosos e os sanguinários. Sim, algumas vezes, autoridades investidas por Deus acabam tendo que, para promover a proteção da sua própria vida, da vida dos cidadãos de bem, atentar contra a vida de um assassino. Não é disso que o Salmo está falando. O Salmo está falando daqueles que matam por prazer, matam com exagero. E Davi sabia que Deus não toleraria esses. Davi, que quem sabe naquele momento estava sob a ameaça da sua própria vida. Como já dissemos, não sabemos se nos dias de Saul, se nos dias de Absalão, se em alguma outra batalha, nós não sabemos. Mas nós sabemos que Davi acalmava o seu coração, orando a um Deus que não tolera os sanguinários, não tolera as mentiras, não tolera as fraudes, não tolera a iniquidade. A esse Deus, Davi chamava de Rei meu, de Deus meu. É a esse que Davi buscava logo cedo, de manhã. E no versículo 7, nós vemos que Davi tinha um ponto de encontro com Deus. Versículo 7 diz: eu, porém, lembrado desse Deus que não tolera o mal, que não tolera a iniquidade, para onde eu vou? Ele diz: eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Davi era um homem que não precisava se esconder. Davi era um homem que já tinha várias e várias vitórias contra vários e vários inimigos. Mas Davi sabe que o lugar mais seguro para ele estar, o lugar de maior valor para ele estar é na casa do Senhor, é no templo do Senhor. Ah, meus irmãos, como temos sofrido nesses dias, como ansiamos a volta dos ajuntamentos solenes, das reuniões na casa do Senhor, porque só quem frequenta, teve uma vida frequente na igreja, sabe da experiência que é possível. Como é bom estar pela manhã na casa do Senhor, louvando ao Senhor, apresentando as súplicas, ouvindo a mensagem do Senhor. Como é bom estar diante de Deus, num lugar onde Ele consagrou para que o seu povo se reúna e apresente a Ele a sua adoração. Como é bom e como estamos com saudades desse tempo. Davi ainda não tinha o templo erigido. Davi tinha ainda nos seus dias o tabernáculo, uma tenda, um ponto de encontro provisório, transitório. Mas ele queria estar ali.
Davi viveu tempos em que a arca do Senhor foi levada. E eles não tinham essa facilidade de estar diante de Deus. E ele ansiava isso. Mas mais, Davi, em vários momentos, no Salmo 24, por exemplo, isso é mostrado com clareza. Quando ele, no versículo 3, pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Davi queria muito estar na presença de Deus, na casa de Deus. O Salmo 23, o mais famoso, quem sabe, dos Salmos, termina dizendo assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Queridos, quando você levanta pela manhã preocupado, não querendo estar onde você está, quem sabe num local de trabalho cheio de tribulação, cheio de injustiça, cheio de fraude, quando você levanta pela manhã e vê na sua família tanta desestruturação, tanta carência, e você já começa a clamar aflito, suplicar como Davi logo pela manhã. Ou quando você lamenta porque não pode estar em um lugar de lazer por causa do isolamento, da pandemia, de uma enfermidade, de uma fragilidade. Querido, lembre-se, o melhor lugar para você estar é na presença de Deus, é na casa de Deus. Um filho de Deus não pode querer estar em outro lugar senão diante do seu Deus e para sempre na presença desse Deus. Por isso muitos servos de Deus, diante da morte, não se desesperam, como o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses diz: olha, para mim, viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo diz na carta aos Filipenses: eu não sei o que é melhor, ficar com vocês, servindo ao Senhor junto com vocês, ou estar direto com Deus. Queridos, é preciso adotarmos essa postura de forasteiros nessa terra. Todos nós temos os nossos dias contados nessa terra. E o Salmo 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias. E nós contamos os nossos dias erroneamente. Nós contamos os nossos aniversários dizendo mais um ano, mas na verdade é menos um ano. É cada vez menos tempo nós temos nessa terra e cada vez mais próximos estamos de estar com Deus. E devemos desejar estar com Deus. Não devemos fugir desse dia. Obviamente não devemos apressar esse dia com irresponsabilidades, com atitudes que atentem contra a nossa própria vida. Não, devemos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Devemos nos dispor com vida sadia, mas devemos saber que um dia estaremos com Deus e, como Davi, dizer: eu quero estar onde está esse Deus que não tolera o mal, que não tolera o soberbo, mas é rico em misericórdia. E ele diz: é aqui que eu me prostro diante do seu santo templo. E na casa de Deus, Davi coloca os seus pedidos. Lembrado de um Deus que não tolera o mal, ele, a partir do versículo 8, começa a nos falar qual foi o assunto que ele tratou com Deus logo pela manhã. Versículo 8: Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus adversários, endireita diante de mim o teu caminho. Primeiro ele pede direção na justiça, e ele sabia que não era fácil colocar em prática a lei de Deus. Salmo 23, Davi diz: guia-me pela vereda da justiça, o caminho da lei. E nós sabemos o quanto é difícil para nós pecadores, cotidianamente, a todos os instantes, colocar em prática a lei do Senhor. E não ouse tentar fazer isso sozinho. Você precisa, como Davi, pedir ajuda para o Senhor e dizer: Senhor, guia-me pelo caminho da tua justiça, guia-me pelo caminho da lei. Guia o meu coração, guia a minha mente, guia os meus sentimentos em praticar a tua palavra. Sim. Ele diz
Eu estou diante de adversários, eu não posso errar, eu preciso cumprir a justiça para que eu não esteja como os meus adversários, numa situação de estar debaixo da ira de Deus, debaixo do juízo de Deus. Ele vai falar que esses adversários eram homens fraudulentos, eram homens falsos. Veja, versículo 9. Eles não têm sinceridade nos seus lábios, no seu íntimo é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Davi lidava com homens falsos, homens que estavam próximos de si e que o elogiavam, falavam palavras de apoio, falavam palavras de aliança, mas que pelas costas preparavam apunhaladas. Irmãos, as traições, como fazem nos sofrer. E Davi aqui ele está colocando diante de Deus uma situação assim, quem sabe aqui se referindo ao seu próprio filho Absalão, se referindo a Saul, um homem a quem Davi foi tão fiel e tão dedicado. Quem nunca experimentou uma situação assim e sentiu o seu coração, o seu ser esmagado, porque coisa terrível é lidar com a traição. Traição que existe dentro do povo de Deus. Traição que existe dentro da família. O Senhor Jesus disse, os inimigos do homem serão os da própria casa. O Senhor Jesus também disse que levariam os discípulos para as sinagogas. Jesus disse, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, e os lobos eram religiosos, eram os da sinagoga, eram os conhecedores da lei. Assim como fizeram com nosso Senhor Jesus. As falsas acusações que o nosso Senhor Jesus sofreu vieram dos seus mais próximos, vieram daqueles que sentaram à mesa e comeram do pão. Aliás, o que recebeu o bocado molhado, a parte especial da refeição foi aquele que saiu para trair o nosso Senhor Jesus. O líder do seu grupo foi aquele que o negou. E os religiosos foram aqueles que construíram um tribunal completamente repleto de fraudes. E aqui Davi, numa situação semelhante, ele pede, Deus, declara os culpados. Caiam por seus próprios planos, versículo 10, rejeita-os de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Davi tinha uma intimidade com Deus, uma comunhão tal com Deus, que ele não pedia contra os seus próprios inimigos, ele pedia contra os inimigos de Deus. No Salmo 139, quando ele diz, olha, não tem para onde fugir, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Quando ele diz da onisciência de Deus, ele coloca diante de Deus a sua angústia, dizendo, Senhor, eu abomino os teus inimigos. Sim, Davi tinha ira, raiva, ódio dos inimigos de Deus. E por que sentimos ódio? Por que sentimos raiva? Por que sentimos ira? Nem toda ira é pecaminosa. Salmo número 4, versículo 4 diz isso. Deus nos capacitou a ter ódio. Ódio não para usarmos com o nosso semelhante, mas ódio para usarmos com aqueles que são inimigos de Deus. E assim Davi coloca isso diante de Deus. Coloca isso diante de Deus. Esse é o seu pedido. Direção e justiça. Direção para não ser encurralado por aqueles homens fraudulentos, por aqueles homens falsos, por aqueles próximos e íntimos homens falsos. Davi pede que o juízo de Deus viesse e declarasse culpados, que os planos que aqueles homens tramavam contra ele se voltassem contra eles mesmos, porque eles eram inimigos de Deus, eles não tinham comunhão com Deus. Não. Mas Davi
também pede algo muito especial no final desse salmo. Versículo 11 e 12 diz: Deus, além de culpar, de condenar esses culpados e declarar culpados os teus inimigos, Senhor, dá que os que confiam em ti se regozijem, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Versículo 11, Davi fala: olha, Pai, eu não quero só a condenação dos teus inimigos, mas eu quero a alegria do teu povo, eu quero a celebração do teu povo, eu quero a festa do teu povo, ao ver a tua mão agir, ao ver que o Senhor não muda, ao ver que realmente o Senhor é o Deus meu, o Rei meu, e o Senhor é aquele que não tolera o mal, mas é aquele que protege, é aquele que é o escudo. No versículo 12, o último versículo do Salmo, ele diz: pois tu, Senhor, abençoas o justo. Por isso antes ele pediu: me guia na justiça. Porque ele sabe que quem cumpre a palavra de Deus, quem é fiel ao Senhor, quem não é inimigo de Deus, está debaixo da bênção de Deus, está no lugar, na situação que é inevitável ser abençoado por Deus, está protegido por Deus, está debaixo das asas do Senhor. Davi não quer só a condenação dos seus inimigos, ele quer muito mais a alegria do povo de Deus, ele quer realmente ver que Deus cumpra a sua palavra, pois o juízo de Deus não é só condenação, o juízo de Deus é condenação para os que rejeitaram a Deus, mas o juízo de Deus é salvação para os que confiaram em Deus, para aqueles que, como Davi, disseram: Senhor Deus meu e Rei meu. Para aqueles que não confiam no seu próprio braço, que não confiam na sua própria intelectualidade, que não confiam nas suas próprias capacidades, mas que colocaram sua confiança em Deus. O justo viverá pela fé. E o nosso Senhor Jesus é o alvo da nossa fé. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Aquele que crê no Senhor Jesus experimenta a justiça de Deus, a sabedoria de Deus, a santificação de Deus, a redenção de Deus. Não coloque a tua confiança nas suas estratégias, nas suas habilidades. Não coloque a sua confiança em homens fraudulentos. Não. Siga na direção de Deus. Busque ao Senhor. Se logo cedo você acorda com tantas aflições, aflito por tanta falsidade, por tantas fraudes, por tanta maldade, não continue aflito. Faça como Davi. Coloque o seu clamor diante de Deus logo cedo. Lembre-se desse Deus justo que não tolera a iniquidade. Confesse o seu pecado diante de Deus e saia da situação de inimigo de Deus, de arrogante, de soberbo, que não admite que precisa da graça e da misericórdia de Deus. E como Davi, queira estar na casa do Senhor, no templo do Senhor. Abra o seu coração e coloque diante de Deus aqueles que têm te perseguido injustamente, aqueles que têm causado males a ti com falsidade, com lábios bajuladores. Mas não apenas coloque esse assunto grave e pesado diante de Deus, mas coloque o seu desejo de ver com que o povo de Deus, os filhos de Deus, gente como você que creia e confie unicamente no Senhor Jesus, celebre e desfrute da proteção de Deus. Que Deus responda a tua oração logo pela manhã. Você não precisa adiar e levar esses assuntos difíceis mais tarde para o Senhor, para o nosso Rei, para o chefe. Você pode rapidamente ir à presença de Deus e, como Davi, experimentar essa alegria e essa celebração após uma oração sincera diante do teu Deus. Que Deus te abençoe.